Pessoas queridas, feliz dia no planeta Terra. Estamos aqui para nossa live de hoje, onde nós vamos fazer uma transmissão sobre a Era de Ouro, trazer algumas clarezas, expandir. Seja bem-vinda, Cida. Enquanto o Insta vai avisando as pessoas que eu já tô aqui. Cida, me fala se o som tá bom, se tá bacana aí, se tá chegando bem. Kátia, querida, feliz dia. Tudo certo, Cida? Gratidão, amada. Deixa eu botar minha xícara de água aqui. Então, vou esperar uns 2 minutinhos. Chegou, Kátia, querida. Que bom, uma ótima noite para nós. Esperar uns 2 minutinhos para as pessoas que tiverem que chegar, e aí a gente começando essa expansão, né? Essa clareza que todos nós buscamos. A Era de Ouro tá aí, batendo a nossa porta, e o que a gente faz com isso, não é mesmo? O que a gente faz? Né? Isso é importante. Tô dando uma olhada aqui nas anotações que eu fiz, tem uns pontos importantes para não esquecer. Coloquei uma frequência aqui do fogo violeta, pra gente já ir transmutando, né? Transmutando aquelas frequências pertinentes que impedem o novo de entrar, né? E a Era de Ouro é justamente isso. Então vamos lá, vamos começar, porque é só 1 hora de live. O pessoal que for chegando depois vai acompanhando e depois volta, né? Eu sempre salvo a live. Então eu trouxe esse tema da Era de Ouro, da origem ao propósito dela. E essa é uma live que vai borbulhar, tá? Ela vai nos colocar num lugar de buscar a verdade, de trazer reflexões, tá? E como o foco vai ser na Era de Ouro, eu quero ir um pouquinho antes para contextualizar, né? Para que a gente chegue na Era de Ouro. Então, segundo aí dados que nós temos, esse planeta, esse orbe que a gente vive, seja bem-vinda, Nana, planeta Terra, alguns chamam de Mãe Gaia, eu gosto muito de chamar de Mãe Gaia, Pachamama. Segundo registros que nós temos,
esse planeta, esse orbe tem quase 5 milhões de anos. Então, o que nós vamos trazer nessa live de hoje é uma gotinha que vem na boca do beija-flor, sabe? No biquinho dele ali, porque é isso, quando a gente faz, desenha uma linha de tempo, nós temos muitas coisas, né, aí para acessar, né? E aí tem algumas informações que eu coloquei na legenda para essa live. É uma legenda informativa, e quando eu for salvar essa live, eu também vou colocar essa legenda informativa lá. Qual é o objetivo? O objetivo é para que vocês pesquisem, né? Pesquisem aquelas informações que estão lá. Eu fiz uma referência da civilização suméria, né? Só para a gente falar da civilização suméria, precisaríamos pelo menos de uns 3 encontros, né? Para trazer também só os pontos principais. Civilização suméria, ela esteve aqui, habitou o planeta Terra há 5 mil anos antes de Cristo, né? Então, essas informações que eu vou deixar quando eu salvar a live, para que vocês façam essas pesquisas para auxiliar no entendimento, porque veja, eu vou trazer as características da Era de Ouro, e uma das características da Era de Ouro é a liberdade, é a libertação, né? E aí por isso que eu tô trazendo, indo lá quase 5 bilhões, né, de anos, imagino quanto de história que tem aqui na humanidade. Também pelos registros, o primeiro homem, né, Sapiens Sapiens, é de 200 mil anos atrás, um registro que vem da África, né? Então o que aconteceu na humanidade nesses 200 mil anos? Então, essas são aberturas, né? Porque as pessoas que estão na jornada de expansão da consciência, elas devem pesquisar, devem manter a curiosidade, né, de criança, e essas pesquisas, elas vem também ali conectada com a consciência, com a essência, né? E em função disso, porque uma hora de live não dá para falar tudo também, mas fica aí essa dica, tá? Da pesquisa. Então, dentro dessa nossa jornada enquanto humanidade, história da humanidade, nós temos também registros que os humanos, antes do dilúvio, viviam quase 1000 anos. Rosilene, seja bem-vinda, amada. E aí, o que acontece? Já fica uma pergunta, uma interrogação. O que aconteceu? O que aconteceu? As pessoas não vivem mais 900 anos, quase 1000 anos, né? E aí, dentro dessas perguntas, a civilização suméria, os sumérios, eles deixaram descendentes? Da onde eles vieram? Para onde eles foram? Existem descendentes deles aqui no corpo humano? Olha quantas perguntas, olha quantas informações nós podemos acessar. E por que, né, que é importante acessar informações? Já que eu estou falando da Era de Ouro, e uma era onde ela traz a libertação, libertação de quê?
qual é essa libertação que a Era de Ouro nos traz? A libertação de tudo que ficou até então oculto sobre a nossa história, sobre a nossa origem. Viemos aqui só uma vez experienciar ou vamos vindo várias vezes? Nós escolhemos vir verdadeiramente ou aconteceu algo que nos faz ficar aqui, como os indianos, né? Como o hinduísmo, esse sistema filosófico fala da roda de Sansara. Então, se tem uma Era de Ouro, que há muito já era falada, que ela viria, que ela existiria, e aí eu vou falar, tá, das características dela. Agora é o momento de trazer as interrogações, trazer esse senso, despertar esse senso de pesquisadora, de pesquisador, de uma pessoa que busca informação, busca pela verdade. Porque a partir do momento que uma informação ela é acessada, ela vira chaves, ela traz mudanças. É uma semente que vai germinar, que vai florescer, né? Então, existem também registros de civilizações, dessas civilizações antigas, até dos egípcios também, que está ali meio que empatado com os sumérios, 4.000 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando de 6.000 anos atrás, né? E hoje, o sistema de escrita, geometria, sistemas agrícolas foram herdados dessa civilização egípcia, por exemplo. Então existem pessoas que vêm dessa árvore ou eles simplesmente desapareceram. É real, tem um livro chamado Eram Deuses Astronautas, onde esse autor, ele escreveu outros livros. Vanessinha, seja bem-vinda, amada. E um desses livros que ele escreveu tem um registro de uma mulher, né, num corpo de mulher, assim como nós que estamos aqui, um corpo de mulher que ela não era desse planeta. E esse corpo está num museu. As 7 chaves. Não vou lembrar agora o museu, tá, gente? Mas eu vou colocar depois da live, eu vou até escrever aqui autor do livro, que aí eu vou saber o que é, para auxiliar vocês nessa busca. Você leu há muitos anos, Kátia? Que bacana. Então, essa introdução da nossa live de hoje para trazer a Era de Ouro, ela é fundamental justamente dentro desse ponto que eu considero importante estar partilhando hoje com vocês. Existe um mundo, vamos falar, tira essa palavra, existe uma realidade de vida, de história, de jornada humana muito maior, muito maior. E quando estamos nessa jornada de expansão da consciência, fazer essas pesquisas, acessar essas informações, nos auxilia no quê? Na retirada dos véus, na retirada desses véus. Por exemplo, tem um livro que eu não sei se vocês já entraram em contato com ele. Estou aqui pensando se eu disponibilizo esse PDF ou não, porque esse livro é um livro assim que, gente, a primeira vez que eu li, eu fiquei sem dormir.
é o Livro Perdido de Enki. Tá? Então, esse autor, ele traz uma perspectiva. O que é uma perspectiva? Na visão dele, ali, dessa nossa história da humanidade, porque que existe essa frequência da luz aqui, essa frequência da fonte, e existe uma frequência oposta. Então, envolve deuses que se envolveram com mulheres, né? Homens que se envolveram com deusas. Existe uma manipulação genética, ou seja, o nosso corpo não era assim. E faz sentido, porque a pergunta que eu fiz aí, que eu deixei, né? Antes do dilúvio, vivia-se 900 anos. O que aconteceu? O que aconteceu de lá para cá? Então, se alguém quiser o PDF desse livro, depois da live, me manda um direct aí, que eu encaminho, sabe? Não tô sentindo ainda de deixar assim, disponível, não. Não é porque eu tô retendo informação, mas realmente é um livro que mexe muito. E ele abre muito a nossa mente. Porque já tá falando aí, eu quero, né, Kátia? Eu imaginei que você ia querer, amada. E aí, essas informações, elas colaboram para que a gente saia daquele lugar de culpabilização, né, dos extraterrestres negativos, dos seres umbralinos que vivem no mundo astral. Não é que eles não existam, não é fantasia, eles existem de fato, mas por que eles conseguem tornar esse planeta um caos do ponto de vista humano e até espiritual? Porque há uma contrapartida. Há pessoas que se conectam com esses seres, e esses seres, eles podem fazer isso porque uma das leis universais imutáveis da fonte para com esse orbe, para com esse planeta, é o livre-arbítrio. E aí eu já tô caminhando para a Era de Ouro. Então esses primeiros minutos assim, é para trazer essa pesquisadora que habita em você, trazer essa consciência de caminhar para a maturidade. E por que esses seres, né? Por que seres humanos se conectam com esses seres umbralinos ou esses extraterrestres chamados de negativo? Porque tem ressonância. E na maioria das vezes eu prefiro pensar assim, que a ressonância que eles mantêm é por falta de informação. Porque uma vez que chega a informação, que acende a luz, tudo clareia. Carmen querida, seja bem-vinda, amada. Então também povos antigos daqui desse orbe Terra, conhecido como os povos originários, dentro das lendas deles, falavam dos povos das estrelas que iriam retornar. E aí eu faço essa pergunta para todos nós: somos nós esses povos das estrelas que retornamos para cá? Nós somos originários daqui, desse planeta? Ou somos originários de outras constelações? Sabe? Essas reflexões, elas promovem
né? Elas elevam o nosso quanto de luz, o nosso quanto energético de luz, para que sejamos aquelas pessoas que buscam a verdade. Porque estamos falando da era de Aquário, da era de Ouro, que é a era de Aquário, que é uma passagem, uma transição de era. Feliz noite, Carmen. Uma transição de era. Então nós estamos vivendo um momento de transição planetária e transição cósmica. Tá? Vocês já se perguntaram, nessa transição, as pessoas que estão deixando o templo, aí, de que templo você está falando? Do templo físico, desse corpo físico. Elas estão indo para uma nova terra? Elas estão indo para um outro orbe? Elas estão indo para uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava dimensão? Ou elas estão indo, ou parte dela, algumas devido a essa questão do livre-arbítrio, elas estão indo aprender as lições de novo porque não passou. Então essa transição planetária que nós estamos vivenciando, ela já aconteceu em outras épocas. O dilúvio foi uma transição. Há 4, 3, não vou lembrar agora, X mil anos atrás. Então, a Era de Ouro, que também é conhecida como a Era da Luz, que também é conhecida como a Era da Verdade, que também é conhecida como a Era de Aquário, nós estamos exatamente nesse movimento de mudança. Nós estamos em trânsito. Isso significa que nós não estamos lá, nós estamos a caminho de lá. E aí, como aqui é esse portal violeta, regido pelo bem-amado Mestre Saint Germain, dentro da era dele, então nós estamos no final de uma era de peixes, no final de uma era de peixes, caminhando para uma era. Então, muitos de nós, provavelmente, quando concluir esse ciclo, não estaremos aqui. Ou se estivermos, não estaremos nesse mesmo corpo, ou não estaremos dessa mesma forma. Entende quantas perguntas, essa sede que nós sentimos, né, quando o despertar começa, porque ele não tem fim, a evolução não para, a evolução da consciência não para. Então essa sede que nós sentimos por informação, vem justamente, olha só que coisa interessante, vem justamente porque dentro do nosso sistema quântico, eletromagnético, dentro do nosso DNA divino, dos nossos registros acásticos, existe essa informação que estamos numa mudança de era. Uma grande mudança, e que registros antigos, por exemplo, tem algumas coisas que eu não posso falar, que eu não posso compartilhar exatamente como vocês vão entender por quê, porque
são escolas iniciáticas, então a gente tem lá os nossos juramentos energéticos, a gente não passa exatamente aquela informação, só que a gente pode compartilhar as nossas perspectivas, a gente pode fazer uma transmissão. Então essa era que nós estamos vivendo, que nós estamos no caminho, nós estamos justamente, nós não estamos mais na era de peixes, nós estamos no finalzinho dela e não chegamos ainda na era de aquário. Então, muito dessas ordens iniciáticas, né, que elas inclusive vivem de períodos em períodos, assim, tem períodos que elas estão bem expansivas, atraindo pessoas, estudiosos, né, neófitos, como chama, e aí ela entra também em momentos de como se ela tivesse em dormência. Ela se fecha para o público. Então, nesses momentos de transição planetária, há vários movimentos, por mais que a gente não esteja vendo com os olhos. Envolve dimensões diferentes. Envolve essa dimensão, envolve dimensões que a gente chama de inferiores, envolve dimensões que a gente chama de superiores. E todos os nossos registros, todo o nosso corpo, toda a nossa memória física e memória espiritual tem esses registros. E aí, lá no livro Perdido de Enki, traz algumas informações interessantes para que a gente possa compreender como é que houve essa divisão. Que divisão? Essa escravidão com relação à humanidade. E por que eu estou trazendo essa informação de separação, de outros seres, de outras dimensões? Porque tudo isso tem a ver com a Era de Ouro, que é o quê? A Era da Libertação. E diferentemente do que a gente tenha como concepção de libertação, ela não vai ser um movimento de fora para dentro. Não vai haver uma revolução no coletivo, uma revolução partindo do coletivo. Ela é uma revolução interna, ela começa internamente. Por isso que o raio violeta, o 7º raio, é um convite à transmutação, à transformação, à purificação de quê? Das nossas percepções humanas, da nossa consciência humana. A consciência humana, ela foi concebida pela fonte criadora, Deus Pai e Mãe da criação, como uma consciência multidimensional. Ou seja, nós humanos estamos aqui, mas não estamos só aqui e não estaremos só aqui. Compreende isso? Às vezes, para a mente humana, isso sim, que comida você comeu hoje, mas a natureza da consciência humana é a dimensionalidade. E nessa briga entre irmãos, se a gente for pegar ali como uma referência o livro Perdido de Enki, essa briga entre irmãos criou o quê? Os humanos de uma forma como escravos, sem saber da sua verdadeira natureza, sem saber do seu verdadeiro poder,
sem saber verdadeiramente a sua origem. E antes até de querer saber exatamente a questão, eu vim de Sírios, eu vim das Pleiades, eu vim de Órion, né? Eu vim de Alfa Centauri, eu sou venezuelano, da onde que eu vim? Antes até de ter essas respostas de forma clara e concreta, cada um com seu próprio eu sou, com seu guia da hierarquia da luz, com seus mestres da hierarquia da luz, é tomada de consciência, e é isso que a Era de Ouro traz, que primeiramente somos herdeiros, né, da fonte criadora, Deus Pai e Mãe da criação, certo? E aí neste caminhar da Era de Ouro é uma fase, vamos colocar assim, é uma fase onde o que chamam de véus vão caindo. Por isso que uma transição planetária, ela, por mais que a fonte, por mais que as hierarquias da luz, por mais que os assistentes de Cristo façam o possível, o melhor, o tudo para que seja suave, acaba que nem é tão suave assim. E por que não é tão suave assim? Porque a nossa mente, ela foi condicionada, ela foi programada para pensar de uma forma tridimensional. E ela ficou aprisionada num holograma material. Então, assim, estamos aqui conversando, eu tenho certeza absoluta que eu estou diante de um celular. Ele é real, se eu tocar nele assim eu sinto, mas ele é um holograma dessa realidade. Por mais que o meu óculos, eu pegue no meu óculos e sinta meu óculos, entendeu? Aqui, ó, ele é um holograma material. E a Era de Ouro, ela vem com esse chamado que começa uma revolução interna. Por isso que eu comecei fazendo perguntas, por isso que eu comecei estimulando vocês a se tornarem pesquisadores, né? E em busca de informação, não só sentar e receber, isso também é legal, mas fazer uma busca, se conectar com o seu eu sou, com a sua essência, botar a mãozinha assim, ó, no coração e falar assim: o que eu preciso saber para minha ascensão pessoal? O que eu preciso saber para o meu despertar, para o meu próximo nível de consciência? E aí, para falar também da Era de Ouro, é necessário eu falar de Cristo, que esteve aqui há 2023 anos atrás, segundo cálculos, né, do calendário gregoriano. E por que trazer Cristo com o tema da Era de Ouro? Ele foi, e ele é e sempre será. Eu me empolgo, né? Mas vamos lá, vamos para os dados, tá? É porque é muito amor, só de falar já vai amolecendo tudo, o coração, né? Inclusive a Era de Ouro é isso, né? A Era do amor. Então, conta-se histórias, e quando eu falo de histórias, não são invenção, porque cada civilização, cada escritor, cada pesquisador, ele tem uma maneira de ver, ele tem uma maneira de comunicar, Então, uma das comunicações que tem disponível aí para gente ler, da vinda de Cristo, foi para quê? Para libertar a humanidade. Já há 2.000 anos atrás, libertar
De que? Libertar daquele período que realmente a humanidade tinha esquecido completamente, né? A sua divindade. Né? E ele também, Cristo, podemos colocar, né, dessa maneira, que ele nos ensinou a uma das maiores alquimias. Quando a gente lê a Bíblia, sem ser no sentido literal, mas pedindo discernimento, porque é um livro extremamente importante, sem falar aqui de religião, de instituição religiosa, e sem discutir quem foi que escreveu, que escondeu tal livro, que tal livro não entrou, sair dessas discussões, sabe? E trazer o discernimento para encontrar as pérolas que lá estão. Lúcia querida, amada, seja bem-vinda. É impossível não amá-lo, Kátia, é impossível, porque ele é o amor, né? Então, o que a gente consegue perceber, e vocês podem pôr essa lente para se conectarem também com essa percepção. Ele fazia alquimia, ele vivia alquimia, ele já falava naquelas parábolas da forma como ele ensinava e a forma como ele tinha que trazer para aquela época, é o contexto, tinha que ser daquela maneira. Ele já fazia alquimia. Seja bem-vinda, Fabiola. Ali na multiplicação dos pães, ali na transformação da água em vinho. Isso não é uma história metafórica, tá? Isso é real, e os ensinamentos que ele foi trazendo. Então, quando a gente lê a partir de uma perspectiva de pesquisador, né, de pesquisadora, de quem está buscando a verdade, está buscando a luz, está buscando sair desse ciclo interminável de reencarnações, dessa roda de samsara, a gente encontra muitas pérolas e aprendizados lá. E esses registros que estão lá, eles são registros que estão conectados às civilizações antigas, como os sumérios, por exemplo. Então, civilizações completamente de 5.000 anos atrás já sabiam dessa história da humanidade, por onde, aonde começava e aonde terminava. E aí, qual é o momento que nós estamos? Estou olhando aqui o relógio. Qual é o momento que nós estamos agora? Nunca se falou tanto em seres estelares, em ETs, vamos colocar assim. Nunca se falou tão abertamente sobre espiritualidade. Alguns ainda dizem que se Moisés tivesse encarnado hoje, se Cristo tivesse encarnado hoje, se Krishna tivesse encarnado hoje, se Buda tivesse encarnado hoje, eles iam usar YouTube, iam usar Instagram, espero que não caia, né? E usar as ferramentas tecnológicas para se comunicar, porque é de contexto. Então, a Era de Ouro, ela traz um grande número de informação. Ela traz uma qualidade dela que é o quê? A grande expansão. Inclusive, para a gente perceber o quanto nada a gente sabe sobre a própria história da humanidade, sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria origem, tá? E aí, por onde que a gente começa? Voltando à história lá de Cristo,
O que que ele já falava aqui naquela época? Aqui naquela época foi ótima essa conjugação que eu fiz. Ele trazia o quê? Ele trazia conexão com a fonte Deus Pai e Mãe da criação. Ele falava o quê? Olha, não precisa de intermediário. Você pode ir direto ao Pai, ou então assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então assim, o que eu estou dizendo aqui para você é que vocês não precisam disso tudo. Então, sem entrar em detalhes aqui históricos, né? Mas a maioria sabe ali daquela questão de cobrança para perdoar os pecados, a questão de impostos, né, de arrecadamento que a igreja fazia e tal, e que não mudou muito de lá para cá. O que a gente precisa realmente trazer é a sabedoria para a gente não entrar num conflito sem fim com relação a isso. É saber olhar as coisas por uma perspectiva mais ampla, sabe? Sem entrar nesses dramas, nesses duelos, nessas brigas. Por quê? Porque a Era de Ouro é a Era do Amor também. E quando eu falei alguns minutos atrás, né, dos seres que, enfim, dão nomes para ele, e eu prefiro dizer o seguinte: os opositores, né? Os opositores da fonte, aqueles que encontraram uma grande brecha aberta nesse reino terra e escravizaram os humanos, porque tinha ali uma ressonância, tem toda uma história. E aí, olhar para isso e brigar, olhar para isso e criar justificativas. Cristo já disse há 2000 anos atrás que esse não é o caminho. Que o caminho é o quê? É a maestria interna. Lembro que teve algumas passagens, né, que ele trouxe muito essa questão do nascer de novo. Alguns acham, né, algumas pessoas entendem esse nascer de novo como um ciclo de reencarnação. Não é só isso, ainda que seja, não é só isso, mas o nascer de novo é o quê? É a expansão da consciência, é realmente se posicionar para o novo, é se posicionar dentro dessa era da verdade, da luz, da expansão. Porque essa revolução não virá do coletivo, essa revolução ela vem do indivíduo para o coletivo. Até agora, na história da humanidade, toda revolução que teve partindo do coletivo, fazendo alguma coisa, foi guerra, acabou criando mais coisas. Então a Era de Ouro, ela chega com uma marca, ela chega com uma virtude, ela chega, e muitos de nós, e eu me incluo, né? Nós temos várias passagens por aqui. E sem dar menos importância para vidas passadas, a quem acredita, mas a mais importante é essa. A mais importante é essa. Por quê? Porque essa é onde tem o bilhete para a ascensão. E a ascensão, ela significa sair da dualidade, ela significa ver os mundos, ver os reinos. Eu falo mundo, mas eu quero trocar essa palavra. Ver os reinos onde habitam essas consciências, como Cristo, como Miguel Arcanjo, como Astar-Cheran, como Krishna, como Buda, por exemplo. Compreende? Quando a gente fala de reinos superiores, são esferas, né? São lugares, e não são lugares imaginários, aonde essas consciências habitam.
aonde os mestres ascensionados habitam. Então, a Era de Ouro é um convite de desapego. Desapego em que sentido? Essa não é a única realidade que existe. E essa era, esse exato momento que nós estamos vivendo, é justamente aquela possibilidade de obter o bilhete para acessar, voltar para casa, ter uma comunhão mais próxima dessas consciências luz, da qual fazemos parte também. Então, assim, é um desafio falar da Era de Ouro, porque ela não começou anteontem, ela não começou há 100 anos atrás, e ela não vai terminar no ano 2023, nem no 2024, nem no 2025. Ela ainda vai levar um período para concluir, né? Onde esse lugar Terra, esse reino Terra, esse orbe Terra vai ser habitado apenas pelas pessoas que estão vivenciando, que deixaram para trás, né, esses velhos conceitos de competitividade, de egoísmo, de maledicência, de julgamento, de crítica. Por quê? Porque é a era do amor. Então, esse coletivo que vai habitar esse reino é um coletivo que estará nessa frequência. Compreende isso? Que estará nessa frequência. E nós podemos, né? Muitos de nós podemos vir para essa época. Mas esse momento agora, esse momento aqui agora, é um chamado de acesso. A fonte está nos chamando, nos convidando para o que? Acessar a maestria interior, que é o que? Principalmente transmutar as dores que foram vividas nessa existência ou em existências passadas, paralelas. Transmutar tudo aquilo que limita sentir, perceber, acessar esses reinos que existem e que somos de lá, que somos originários desses reinos. Compreende isso? Então, por isso que quando nós começamos aqui, foi essa convocação, assim, busca, pesquisa, expande, coloca informação de qualidade dentro de você, sabe? Se conecta, pede ao seu eu sou. E aí eu vou chegar, né? Deixa eu ver quantos minutos a gente tá aqui. 11 minutinhos para encerrar. Maria Francisca, amada, seja bem-vinda. Fátima. Então, a gente está tendo essa oportunidade de sair da roda de reencarnação infinita de dor e sofrimento, né? Vai encarnar de novo porque você fez tal coisa. Aí quando chega aqui, eu brinco e falo assim, que a vida na 3D é igual prova do CESP, né? Que uma errada anula uma certa. Então, esse convite, essa era, essa chama de purificação, de transmutação, é para que a nossa mente humana, sabe, se liberte de todas as mentiras que foram contadas, de todos os enganos que foram vividos,
seja nessa vida, seja numa vida passada, seja numa vida paralela, e possa se reconectar com a fonte Deus Pai Mãe da criação, para sair desses ciclos reencarnatórios, para sair, inclusive, e vivendo nesse aqui agora, sair da roda de dor e sofrimento, sair do ciclo vicioso dos dramas humanos. Uma das frequências que traz dor para o ser humano são os apegos. Os apegos às suas próprias visões, os seus próprios achismos. E se essas percepções são expansivas, tem alegria, tem gratidão. Agora, se esses apegos são a questões relacionadas à dor e o sofrimento, não é isso que a fonte Deus Pai Mãe quer. Então, se a gente pega e olha a história da humanidade, as instituições, sejam elas educacionais, religiosas, sociais, de saúde, o quanto que em muito desfavoreceram e desfavorecem a evolução de cada um, quanto atrasa. Hoje a gente pode estar comemorando que a gente tem uma tecnologia, que a gente se comunica à distância, que existe um mundo mais visível de possibilidades, mas está atrasado. Essa tecnologia já estava disponível aqui há muito tempo. Já estava aí. Então, essa era de ouro, para finalizar, para a gente já indo aqui para o encerramento, ela traz um movimento de energia muito forte para cada pessoa, para cada indivíduo, porque é um chamado a destapar, sabe? É um chamado para olhar para si e fazer um abandono. Um abandono do quê? Um abandono da dor, do sofrimento, das mágoas, do que se impõe de limites ali. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Sabe? Trazer para si a realidade divina. Quantas pessoas não se decepcionaram em grupos espiritualistas, em instituições religiosas e pararam de ter fé porque aconteceram situações. Então a era de ouro é um chamado para você que se decepcionou, sem justificativa. Não é para, isso faz parte da vida. Justificativa não faz as pessoas evoluírem. Justificativa não faz as pessoas crescerem. A justificativa não faz as pessoas irem para o próximo nível de consciência. Só faz ela ficar apegada porque está justificando. É como se fosse a mulher que fica lá com o marido que bate todo dia nela e ela continua justificando, sabe? Justificativa não é um lugar de crescimento. Então, a era de ouro é uma era dourada. A era de ouro é uma era de muito brilho e que exige de cada um de nós que estamos presentes aqui num corpo. E olha que eu nem falei do mundo astral, hein? Façamos a nossa jornada de reconexão de fé, de reconexão de voto de vida com a vida, sabe? De reconexão com a fonte Deus Pai Mãe da criação, sabendo
que esse criador, que essa fonte criadora não é nenhuma religião, não é nenhuma instituição, não é nenhum canal, um médio, sei lá, X, uma constelação. Isso tudo é expressão, mas você é a expressão. Então a era de ouro, onde a gente tem o bem-amado Saint Germain como regente dessa era, é um convite para o interno, é um convite para abrir as gavetinhas e fazer uma faxina, sabe? Renovar a fé, mas mais uma vez, não estou falando de nenhuma religião, sabe? Renovar você com você, renovar sua energia, renovar sua saúde, renovar todas as áreas da sua vida. Porque esse é o começo. Porque a expansão da consciência tem muitos níveis. Na jornada de expansão da consciência acontece várias coisas. E dentro da expansão entra esse reconhecimento do que precisa ser mudado. Entra, quando eu falo da questão das mágoas, entra o auto-perdão. Perdoar a si pelos enganos, perdoar o outro. É um momento de sabedoria, de pedir sabedoria, de pedir discernimento. A mensagem da Era de Ouro, ela vem reforçar a mensagem de Cristo de 2000 anos atrás. Sabe? Ela vem reforçar. Ela vem dar mais clareza ainda. Compreende isso? Que é o nascer de novo, é o renascer. E a gente não precisa morrer para renascer. A cada escolha que a gente faz, sabe? A cada clareza que a gente tem, a cada expansão que a gente acessa, a cada perdão que a gente libera, a cada auto-perdão que a gente traz, é caminhando para o reino, é ficando mais próximo, é recordando que a gente não existe só aqui e agora. Embora o agora seja a única realidade quando estamos no corpo. Mas a realidade material não é a única que existe. Nós somos uma consciência numa experiência humana. E tudo que aconteceu ao longo da humanidade, de dor, de tristeza, de doenças, de guerras, aconteceu porque o humano esqueceu que ele era uma consciência. Então, quantas consciências de elevadíssimo moradas, né, nos reinos, vieram aqui para preparar o caminho e para dizer: ei, volta, recorda quem você é, recorda, o ser divino é você, você é mestre. E dependendo do nível material que a gente está, e eu falo, acho que vai acabar já. Então, só concluir, do nível material, não estou falando de posses materiais, eu estou falando de percepção. Quanto mais desconectada a pessoa está da espiritualidade, mais ela acredita que só existe a realidade material. Quanto mais conectada ela está com a espiritualidade, mais ela se dá conta da sua experiência aqui agora, agradecendo, vivendo o seu máximo potencial. Então é isso, gente. 15 segundos para terminar a live. Gratidão infinita a todos vocês. Vou salvar
E quem chegou depois, assiste aí do comecinho.